Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Bom estarmos aqui no santuário separado ao culto ao Senhor Jesus. E nessa noite eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Jesus, a perspectiva de Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, 25 ao 30. Quem achou, diga amém. Lese pediu misericórdia aqui, ó. Estou vendo que os irmãos ainda estão procurando. Amém? Irmãos, diz assim a Escritura: naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Nosso Deus, eis a Tua palavra, Pai, e a Tua palavra é poderosa. Ajuda-me, ó Deus, nessa noite eu não atrapalhar o Senhor, e me usa como instrumento nas Tuas mãos. Abra, Senhor, os nossos corações, para que na minha simplicidade, Senhor, nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Usa-me de maneira singular nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, irmãos, refletir nessa noite com os irmãos no seguinte tema: Jesus, o que nós necessitamos. E o termo necessitar é porque precisar parece uma coisa assim um pouco banal. E necessitar passa um senso de urgência, um senso de uma profundidade maior, uma necessidade profunda que nós temos, que nós devemos ter por Jesus. E eu quero explicar por que esse tema. Porque Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus, ele é a fonte de água viva. Aquela mulher tinha ido ao poço buscar água, e ela tinha ido a uma fonte. Então Jesus, ali, ele é a fonte de água viva. Evangelho de João, capítulo 5 e 6, ele é o pão da vida. O povo tinha fome, e ele sacia a fome daquela multidão. E nesse texto, queridos irmãos, Jesus é o descanso. Então, eu quero pensar com os irmãos que nós, igual hoje é um dia, um dia de semana, e todos nós estamos aqui, estamos cansados. Todos nós trabalhamos durante o dia, estamos cansados, né? E quando a gente está cansado, o que a gente quer? Quer descansar. Quando a gente está cansado, a gente quer descanso. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, ele entra no cenário daquilo que nós estamos precisando, e ele é aquilo que nós estamos precisando, ele contextualiza com a nossa necessidade. Nós vamos ver nesse texto que nós lemos
que Jesus ele tinha acabado no capítulo 10 de dar instruções aos seus discípulos de maneira como proceder, de maneira como eles iam entrar nas cidades, como eles iam anunciar o Evangelho, aonde eles deveriam ir. Nessa ocasião eles não deveriam ir aos gentios, mas tão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o texto do capítulo 11 vai iniciar dizendo que Jesus, terminando de dar instruções aos seus discípulos, ele parte para ensinar e pregar nas cidades da região. E nós vamos ver que Jesus, ele começa a ensinar, ele faz uma defesa, do ministério de João Batista, dizendo: olha, vocês foram procurar alguém com roupas finas? As pessoas com roupas finas estão nos palácios. Então Jesus ele começa a falar do ministério de João Batista. Ele vai chegar num ponto interessante que Jesus ele chama a atenção do povo, dizendo: olha, João Batista, que não tem nenhum profeta igual a ele é o maior dos nascidos de mulher, como o texto vai dizer isso. E Jesus ele vai dizer: João Batista veio, não bebia nem comia, significa ele jejuava, e não tá bom para vocês. Eu como e bebo, sento com os publicanos e pecadores, e também não está bom para vocês. Então Jesus está falando o seguinte: olha, como que eu vou comparar essa geração? Essa geração é semelhante às crianças que estão brincando nas praças e gritam para os seus companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Era uma brincadeira que tinha na época, brincar de casamento ou funeral. Nada está bom para vocês. E então ele denuncia as cidades que muitos milagres foram feitos, e ele vai dizer que vai haver um juízo muito grande para aquelas cidades, porque se em outras ocasiões cidades que sofreram o juízo de Deus tivessem experimentado aqueles milagres, não teria sofrido o juízo de Deus. Então naquela ocasião, gente, o povo não estava satisfeito com nada, porque a religião judaica estava impregnada na mentalidade daquele povo. Só que Jesus ele vai dizer: olha, essas pessoas que estão com a mentalidade impregnada da religião, que estão cheios de si mesmo, estão achando que vão alcançar o reino de Deus com os seus esforços. É para essas pessoas que Jesus começa a falar. E Jesus ele vai falar assim: ó, graças te dou, porque, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e eruditos e a revelaste aos pequeninos. Tinha gente que era muito sábio aos seus próprios olhos. Tinha gente que estava cheio da sua religião, estava satisfeito com a sua religião, estava transbordando da sua religião. Não tinha lugar para o profeta que veio anunciar, veio pavimentar o caminho do Senhor Jesus. E não tinha lugar para o Messias que eles estavam esperando, porque a religião que eles estavam vivendo tinha cegado os seus olhos. E nós vamos chegar nesse texto, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos cansados, nós queremos descansar da nossa rotina de trabalho. Às vezes trabalhamos o ano inteiro e queremos viajar, estar num lugar, repousar, descansar nossa cabeça, desfrutar ali de um momento de descanso.
Só que o descanso que Jesus está oferecendo aqui era o descanso da religião. Porque aquela religião sobrecarregava aquele povo. Eles carregavam fardos pesados com a intenção de chegar a Deus, de se aproximar de Deus, de agradar a Deus, mas isso não era possível. E nós vamos entender pelo contexto bíblico, de uma maneira geral, que a lei, ela apontava para Cristo e a lei era impossível de ser cumprida. E nessa ocasião nós vamos ver que a lei era interpretada e a cada dia se encontrava mais formas de você obedecer à lei. E a intenção da religião é alcançar a Deus pela obediência. E Jesus, e aqueles homens ainda não tinham entendido isso, que era um alvo inalcançável. Então Jesus, ele oferece para eles descanso. Essa religião que vocês estão querendo viver, ela só está fazendo vocês carregarem um fardo pesado, ela só está querendo fazer vocês viverem cansados, não somente de corpo, mas de alma, e não alcançarem a Deus. Uns já estavam perdidos, porque estavam satisfeitos na sua própria religião. A liderança, os religiosos mais ortodoxos, mas Jesus, ele dá graças ao Pai, porque tinha uns pequeninos que eles eram, vamos dizer assim, discipuláveis, evangelizáveis, vamos dizer assim. Tinha um povo que ainda tinha um coração aberto. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele oferece esse descanso. Esse texto é um texto muito usado para evangelismo, né? E nós vamos ver realmente que esse texto, Jesus convida aquela pessoa que tenta se aproximar de Deus com seus próprios esforços. E Jesus, ele convidando de maneira a mostrar a essas pessoas que não existe outra forma de se chegar a Deus senão por Ele. Não é, quando nós estamos cansados, nós queremos um lugar de repouso, um ambiente de repouso, uma condição de repouso, mas Jesus, ele não está oferecendo nem um ambiente, nem um lugar, nem uma condição. Jesus está oferecendo a pessoa na qual nós devemos repousar. Então ele convida: vinde a mim. Não venha para um lugar, não venha simplesmente para um paraíso, não venha simplesmente para o céu, venha a mim. Por quê? Nós também vamos entender pelo contexto bíblico que nós vivemos debaixo de uma obra. O povo estava querendo chegar a Deus pelos seus esforços, vivemos debaixo de um esforço que foi feito por nós. Quando Jesus disse em João 19, olha, está consumado, né? O esforço que vocês deviam fazer, a obra que vocês deviam fazer já foi feita. A dívida que vocês deviam, que não tinham condição nenhuma de pagar, já foi paga. Está feito. Então vocês precisam, descansar. Não mais viver debaixo dessa religião pesada, que ata fardos pesados, que projeta alvos inalcançáveis para vocês. Esse texto tem esse viés evangelístico. Isso é explícito no texto. Mas se Jesus nos chamou para o descanso, depois que nós já cremos nele, aí nós não precisamos fazer mais nada? Já pensaram nisso? Se ele chama, olha, vinde a mim, para vocês descansarem. Nós viemos a ele, não viemos? Não estamos nele? Amém ou não amém? Só que quando essa perspectiva evangelística é válida, é bíblica, é central no texto. Mas nós vemos aqui algo secundário aqui interessante para nós que já somos cristãos. Que quando ele fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Nós sabemos que jugo era vamos dizer assim, um aparato que se colocava nos bois, né? Alguns chamam de canga. Aí às vezes havia um jugo duplo, né? Que tinha um par de bois ali, iam fazer o trabalho, arar a terra, carregar alguma coisa, enfim. Mas
nós entendemos aqui que o jugo é para quê? Para que você coloca um jugo num animal? Né? Que é a metáfora que Jesus vai trabalhar aqui. Para trabalhar. Mas como é que Jesus fala para ir para ele? Para descansar, e ao mesmo tempo ele usa uma metáfora que é usada para trabalho. E nós vamos entender que, primeiro, irmãos, ele oferece um descanso para nós trabalharmos para ele. Porque nós já não vamos trabalhar para alcançar. Porque alcançar, ele já alcançou por nós. O trabalho que tinha que ser feito, ele já fez por nós. E ele oferece descanso. É interessante, né? O Salmo 91 vai falar, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai dizer que guia-me mansamente às águas de descanso, ou águas tranquilas. Mas aqui ele quer que nós trabalhemos. E o jugo, ele tem uma particularidade. O jugo, ele era feito sob medida. O jugo, ele era feito sob medida. Então Jesus, ele está, no primeiro momento, ele chega e troca de jugo com a gente. Olha, você está carregando um jugo, buscando algo que você não pode alcançar, trabalhando de uma maneira que você se cansa, não alcança e vive cansado. Aí ele pega e troca de jugo conosco. Olha, toma o meu jugo. Porque o meu jugo é suave. O jugo, ele dá um jugo dele, mas na medida para cada um de nós. Para nós trabalharmos segundo as nossas capacidades, segundo as nossas forças. Não existe, irmãos, um cristianismo sem trabalho. Muitos querem um ministério, muitos querem um reconhecimento. O que é um ministério? Quando nós vamos ver ministério à luz da Bíblia, ministério é trabalho. Na maioria a palavra é diaconia. Quando não é diaconia, é hiperetes. Tudo relacionado a trabalho. E Jesus, ele nos convida a trabalhar, mas com o jugo dele. Com o jugo que ele transporta para nós, fazendo esse jugo sobre a nossa medida, segundo as nossas capacidades, convidando, olha, vem a mim, explicitamente, mas implicitamente, trabalhe junto comigo. O interessante é que ele não bota a gente para trabalhar e deixa a gente sozinho. Olha, trabalha aí, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? E agora eu que vou descansar. Não. Jesus, ele está todo momento trabalhando, intercede por nós. Jesus, ele quando vai, ele tem a preocupação, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então, ele está conosco na promessa de Mateus 28, né? Estou convosco todos os dias. Mateus 5,20, olha, ele será chamado o quê? Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Ele está conosco, irmãos. Então, se nós somos convidados de maneira implícita nesse texto a trabalhar, não para alcançar, para viver cansado, mas pelo que já foi alcançado por nós, e viver alegre, viver regozijante debaixo desse jugo suave, desse fardo leve. Não viver numa religião, irmãos, que tentando de qualquer maneira fazer um esforço para Deus olhar para nós. Olha, Deus vai olhar para mim pelo meu esforço, não. Mas trabalhando debaixo do fardo de Jesus, do jugo de Jesus, que é suave, e o fardo dele que é leve. E às vezes nós queremos carregar um fardo como se nós conseguíssemos resolver alguma coisa por nós mesmos, como se nós fôssemos o outro, querendo nos comparar com outras pessoas. Olha, por que eu não prego desse jeito? Por que eu não canto desse jeito? Por que eu não faço isso daquele jeito? Não. É sob a sua medida. É segundo as suas forças. É viver num jugo suave.
é vivendo um fardo leve, é vivendo não a religião, mas vivendo um descanso na pessoa do Senhor Jesus. E esse texto ele é maravilhoso porque é muito ruim quando nós somos deixados numa frente de trabalho sozinhos. Por exemplo, na minha profissão, às vezes, eu pego alguma coisa que uma outra pessoa pensou, um projeto que uma outra pessoa pensou. Então, a gente precisa, às vezes, interagir com aquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, não está ali. E, às vezes, o telefone está fora de área. Sem internet, a gente não consegue falar no WhatsApp, não consegue numa ligação direta, porque a gente tem uma dúvida naquele trabalho. A gente está sozinho, abandonado naquela frente de trabalho, mas Jesus não. Ele está conosco. Então, irmãos, eu quero encorajar. Essa palavra é uma palavra de encorajamento para nós. Todos nós trabalhamos. E às vezes nós ficamos cansados. Isso já aconteceu comigo. E essa palavra foi muito consoladora para o meu coração, porque às vezes nós nos comparamos com outras pessoas que são melhores do que nós, às vezes pessoas que nós idealizamos ser iguais a elas. Nossa, eu queria pregar igual aquele cara. Eu queria cantar igual a Thaísa, mas eu não canto igual a Thaísa. Eu queria ter uma oração fervorosa igual um outro irmão. Mas Deus ele quer nos usar no trabalho segundo as nossas características, segundo com as nossas forças, porque vivemos debaixo de uma obra que Ele realizou. Vivemos debaixo de algo que Ele fez por nós. Não podemos achar que nós é que vamos resolver, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. A religião é pesada. O cristianismo é viver debaixo da confiança no nosso Senhor. Ainda que nós sejamos, aos olhos humanos, incapazes, Ele nos incumbiu dessa tarefa, vamos trabalhar. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar nessa noite. Nosso Deus, nós falamos a Tua palavra, Pai, e é o Teu Espírito Santo que opera em nós o encorajamento, a alegria, a edificação, a obra que o Senhor quer fazer em nós, em cada um de nós individualmente, na Tua igreja, ó Deus, como um todo. E nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas ao Teu dispor, ó Pai, para o Senhor nos usar conforme lhe apraz. Nós entendemos que estamos debaixo desse jugo do Senhor, para viver o descanso proporcionado pela obra da cruz do Calvário, Pai. Mas também entendemos que o jugo, ele nos convida ao trabalho, segundo as nossas forças. Por isso, ó Deus, nos capacita, Pai. Nos capacita para realizar a Tua vontade, ó Deus, confiado, ó Deus, por Ti, ó Deus, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos alegra, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade.